Salve galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. Estamos aqui hoje para fazer uma breve discussão teórica conceitual a respeito desses dois temas, o efeito estufa e o aquecimento global. Então eu vou te dar um pouquinho, uma breve explicação, alguns argumentos aí para entender o que é, né, do ponto de vista teórico, o efeito estufa, e aí depois a gente também faz uma outra discussão acerca de qual a influência do efeito estufa, das ações antrópicas, numa dinâmica que a gente conhece como aquecimento global, ok? Então, um primeiro ponto importante a ser considerado é que o efeito estufa, na verdade, se trata de um processo natural. Tudo bem? É um processo natural. E é um processo, inclusive, sem o qual dificilmente existiria uma condição adequada ao desenvolvimento da vida no nosso planeta. Por quê? O efeito estufa, para fazer uma analogia, ele pode ser também chamado de efeito cobertor. Quando você está morrendo de frio e se enrola num cobertor, é o cobertor que te aquece? Na verdade, não. O cobertor está, na verdade, impedindo que seu corpo, troque calor com o ambiente. O cobertor, na verdade, está funcionando como um fator de retenção do próprio calor do seu corpo. Ou seja, né, na verdade, aqui nós temos uma semelhança nesse sentido, porque o efeito estufa por si só, ele não é o responsável por aquecer o planeta. Ele, na verdade, é responsável pela manutenção de uma temperatura média relativamente mais elevada no planeta, em razão dessa maior retenção do calor. Parte da energia térmica que seria dissipada, que seria efetivamente, né, liberada em direção ao espaço, ela acaba se mantendo na superfície, na atmosfera do nosso planeta, por conta da ocorrência do efeito estufa. Como funciona essa lógica? Como funciona este processo? A imagem que representa, né? Nós temos um volume determinado aqui, né, uma grande quantidade de radiação solar que é incidida em direção ao nosso planeta. Essa radiação ela vai se comportar, né? Ela vai interagir de modo distinto com a superfície do nosso planeta. Então, por exemplo, né, uma parte dessa radiação vai ser refletida pela própria atmosfera, não vai conseguir efetivamente entrar na superfície. Uma parte vai ser absorvida pela alta atmosfera, por exemplo, a radiação ultravioleta lá na estratosfera, na camada de ozônio, ok? Uma outra parte vai ser refletida pelas nuvens aqui na baixa atmosfera. Uma parte também vai ser refletida pela própria superfície, e aí a gente até pode falar daquela propriedade física, né, o albedo, que é o coeficiente de reflexão da radiação. Então, um albedo, uma superfície de maior albedo, ela tende a refletir mais essa energia, portanto, não absorver tanto esse calor. Enfim, então você vai ter diferentes formas de interação da radiação solar com a superfície. A radiação que for absorvida, ela vai ser absorvida e posteriormente dissipada, mas nessa dissipação, o formato dessa radiação é um formato bem particular. Nós temos sempre uma dissipação, ou em grande parte das vezes, uma dissipação do calor na forma de ondas de radiação infravermelha. São ondas longas, né, de baixa frequência, tudo bem? E o que tem a ver este tipo de comprimento de onda, em particular, com o efeito estufa? Aqui eu mostro para você um conjunto de gases diferentes e os diferentes comprimentos de onda que eles têm maior capacidade de absorção. Então a gente vai definir aqui particularmente a radiação infravermelha com aquela que está aqui em torno de 1 a 10 micrômetros, ok? Que é o tamanho aqui da unidade de medida que nós estamos considerando para a medição, para a mensuração do comprimento de ondas eletromagnéticas. Então, entre 1 e 10 micrômetros, nós temos uma radiação que corresponde à radiação infravermelha. Se você observar, né, alguns gases, e aí destaque principalmente para o dióxido de carbono e também o próprio vapor d'água, se nós pegamos esta faixa que vai de 1 a 10 micrômetros, a gente observa o quanto eles conseguem absorver de radiação, né? O vapor d'água e o dióxido de carbono principalmente, né? Se você pega outros gases, por exemplo, né? O gás, o óxido de nitrogênio aqui, por exemplo, né? E o oxigênio e o ozônio, eles têm uma menor capacidade de absorção nesse sentido, né? Por outro lado, se você pegar esses dois aqui, e também cabe mencionar um terceiro gás, que é o metano, CH4, ok? Eles têm uma grande capacidade de absorção da radiação infravermelha. Então, o que acontece, né? Essa radiação solar que incide sobre a superfície vai ser absorvida pela superfície e posteriormente dissipada pela superfície, ela é reabsorvida por essa camada de gases.
Os gases do efeito estufa, portanto, eles vão permitir essa retenção do calor ao reabsorverem a radiação que seria dissipada, radiação essa, né, que é liberada no formato de ondas infravermelhas, ok? E aí, por conta dessa reabsorção, a temperatura do planeta se mantém mais ou menos a mesma, ok? Isso tem muito a ver, especialmente essa ideia aqui da influência do vapor de água, isso tem muito a ver com aquela ideia que nós trabalhamos em outras discussões aqui, a respeito do vapor da água funcionar como um fator de retenção do calor. Aqui está a justificativa disso, ok? O vapor d'água como gás, né, nas suas propriedades físicas, nas suas propriedades químicas, ele tem essa capacidade de maior absorção da radiação infravermelha, que é a radiação na qual o calor eventualmente é dissipado pela superfície. Então aqui está essa justificativa, tá bom? Então, novamente, o efeito estufa é um processo natural, é um processo de retenção do calor que seria dissipado pela superfície, mas que é reabsorvido pela atmosfera, particularmente por esse conjunto de gases. Destaque novamente, né, para o dióxido de carbono, CO2, o metano, CH4, e o vapor de água, H2O, ok? Esses três gases combinados aí, eles vão contribuir para a ocorrência deste processo. E aqui vale um comentário interessante. Nós temos exemplos de outros planetas, por exemplo, no próprio sistema solar. Então, Vênus é um planeta que tem um efeito estufa muito, muito intenso, e neste caso, o efeito estufa ser tão intenso, né, a atmosfera ser especialmente densa, a retenção de calor é muito eficiente. Então você tem uma temperatura média muito elevada. Em outros casos, como por exemplo em Marte, em que você tem uma atmosfera especialmente rarefeita, pouco densa, essa capacidade de retenção do calor é especialmente baixa. Então as diferenças de temperatura entre o dia e a noite são absolutamente extremas, né? Você tem mais de uma centena de graus Celsius de variação em algumas ocasiões. Então, note essa ideia, né? No planeta Terra, essa condição do efeito estufa, ela está num ponto, digamos, ideal. O efeito estufa ele é, ao mesmo tempo, intenso o suficiente para garantir um equilíbrio térmico, para garantir uma média de temperatura adequada ao desenvolvimento da vida. E quando falamos de desenvolvimento da vida, a gente pensa fundamentalmente na possibilidade de a água se manter em estado líquido, ok? Mas, por outro lado, ele não é um efeito estufa tão pouco intenso que acaba contribuindo para essa variação maior de temperatura. Então, nós estamos num ponto ideal, né? A ampliação ou a diminuição da intensidade do efeito estufa, ela pode ocasionar problemas ao ampliar ou reduzir muito essa amplitude térmica, ou também, em certa medida, né, se você tem uma intensificação desse efeito, você pode ter, portanto, uma tendência de maior temperatura média. E é aí que a gente entra no ponto de discutir o efeito estufa como um fator associado àquilo que nós conhecemos como aquecimento global. Então, nós vamos ter diferentes argumentos que entendem esse processo de aquecimento global como um processo antrópico ou não, como um processo natural, né? De certa forma, todo mundo concorda, ou a grande parte da comunidade científica concorda de que está ocorrendo um aquecimento, está ocorrendo um processo de elevação, de ampliação da temperatura média do nosso planeta. O principal descenso vai na linha de este aquecimento está sendo ocasionado pelas ações antrópicas ou não? É um aquecimento global antrópico ou é um aquecimento global natural? Aqueles que entendem que se trata de um processo natural vão muito na linha de determinar esse processo como um processo natural de acordo com os ciclos, de acordo com processos que o nosso planeta passa, né, e passou ao longo de sua existência, ciclos que acabam ocasionando uma elevação ou uma diminuição na temperatura. Isso, na verdade, tem a ver com três principais fatores astronômicos que são determinados como, são chamados como ciclos de Milankovitch. Então, nós temos aí três, né, diferentes fatores que se alteram ao longo do tempo e que vão contribuir na combinação entre eles para uma maior ou uma menor temperatura média do nosso planeta. Então, o primeiro seria a excentricidade da órbita do nosso planeta. Então, o quão afastado o nosso planeta se mantém em relação ao Sol nos períodos, em determinados períodos da translação, e sim, em outros períodos ele se aproxima mais, né? Aquela ideia de afélio, né? Quando o Sol está mais afastado, e periélio, quando ele está mais próximo do Sol, ok? A maior ou menor excentricidade da órbita vai influenciar na temperatura média do planeta. A obliquidade, que diz respeito à inclinação do eixo de rotação do nosso planeta em relação ao plano de órbita.
Então, se essa obliquidade ela é maior ou menor, você tem maiores ou menores variações também de temperatura ao longo do ano, né? Ou, em outras palavras, as estações do ano elas existem graças a essa correlação, a inclinação do eixo de rotação em relação ao plano de órbita. Se essa obliquidade, se esse ângulo ele é maior ou menor, isso vai acabar também ocasionando transformações, né, eventuais no clima do nosso planeta. E também a precessão, aliás, que é um fenômeno associado ao próprio eixo de rotação. Se este eixo de rotação ele se mantém regularmente em seu movimento ou se ele realiza um movimento também em relação ao próprio eixo, né? O eixo se movimenta em relação a ele mesmo nesse processo de rotação. Tudo bem? Então, a combinação destes três fatores contribuem para a ocorrência de variações naturais na temperatura do nosso planeta. Aquilo que nós conhecemos como períodos de glaciação e de interglaciação. Então, reparem comigo, né? Essa linha de coloração azul aqui, ela representa justamente a variação da temperatura ao longo dos bilhões e bilhões de anos de existência do nosso planeta. Né? Essas estimativas elas são feitas em construções, né? Em reconstruções paleoclimáticas. Então, você pega, por exemplo, alguma evidência geológica ou muitas vezes também escavações em gelo que te permitem fazer uma reconstrução da composição atmosférica em outros períodos geológicos, né? E a partir disso foi feita essa reconstrução. Então nós temos períodos em que as temperaturas são de fato muito mais baixas e outros em que as temperaturas são muito mais altas. E geralmente a coisa ocorre de modo cíclico, né? Então um processo de elevação da temperatura seguido de uma diminuição, uma elevação seguida de uma diminuição. Então nós temos ciclos de glaciações e interglaciações. E o período que estaríamos vivendo agora seria justamente um período de interglaciação, um momento em que há uma tendência natural de aquecimento do nosso planeta, muito por conta dessa combinação de fatores que eventualmente elevem a temperatura média, ok? Então, aqueles que argumentam nessa linha de que não, na verdade não se trata de um processo efetivamente antrópico, vão considerar especificamente estes fatores, né? Características naturais que elevariam a temperatura média do nosso planeta. Por outro lado, aqueles que discordam desse posicionamento de que se trata de um fenômeno totalmente natural, sem qualquer ocasião, aliás, sem qualquer influência, né, antrópica, vão muito na linha de argumentar a respeito das emissões de gases do efeito estufa. Então, especialmente o dióxido de carbono, né, que é aquele representado aqui neste gráfico, né, a grande ampliação desde a primeira revolução industrial até o momento atual, no volume de dióxido de carbono liberado na atmosfera, seria a principal justificativa para entendermos essa intensificação do efeito estufa e, portanto, uma intensificação também do próprio processo de aquecimento global. Okay? Então, o gráfico aqui nós temos a emissão acumulada de dióxido de carbono desde de 1750 até 2016, e aí você pode observar que vários países do mundo, né, então os Estados Unidos, a União Europeia, a China, Rússia, Alemanha, Reino Unido, Japão, Índia e Brasil, né, os países aí de maior destaque nessa linha, que são os países mais industrializados, mais populosos, com o maior consumo de combustíveis fósseis, por exemplo, né? Até que ponto essa ampliação muito sensível do dióxido de carbono na atmosfera não cria um fator de intensificação do efeito estufa. Okay? Então, o argumento que vai na linha de defender essa condição antrópica, essa influência humana no efeito estufa, vai muito nessa consideração às emissões de dióxido de carbono. E um comentário interessante, né? A gente, de certa forma, alterou o ciclo do carbono, porque nós retiramos depósitos de carbono que estavam acumulados nos fundos dos oceanos, em bacias sedimentares, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, e reinserimos este carbono na atmosfera, nos sistemas atmosféricos. Então, de fato, o que nós fizemos, né, o que a humanidade fez, em certa medida, foi criar esse desequilíbrio no ciclo do carbono, o que pode, portanto, também causar algum tipo de impacto nessa relação com o clima. Né? Então, a discussão vai muito nessa linha. Né? Defensores de um posicionamento de aquecimento global antrópico, considerando especialmente esse aumento na emissão de gases do efeito estufa, e o destaque principalmente para o dióxido de carbono, enquanto aqueles que argumentam numa linha contrária, que entendem que se trata de um fenômeno ainda natural, eles vão argumentar justamente isso. Não, estamos vivendo um período de interglaciação e seria, portanto, esperada essa elevação da temperatura. Seria uma condição natural. Né? Estes argumentos ainda vão também na linha de considerar que
o dióxido de carbono ele tem uma participação relativamente pequena na composição da atmosfera. Ele tem cerca de 0,03% da composição atmosférica. Então, será que este aumento da emissão de dióxido de carbono de fato criaria algum impacto direto? Seria este também o argumento contrário a essa ideia de aquecimento global antrópico. Então, em certa medida, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, com essa discussão do aquecimento global e do efeito estufa. Então, ressalto aqui dois importantes argumentos. O primeiro é considerar que o efeito estufa é um processo natural. Ele é um processo natural sem o qual dificilmente existiria vida no planeta, ou pelo menos uma vida complexa como a que temos aqui. Ok? Por outro lado, a intensificação desse efeito é que pode causar desequilíbrios. Tanto a intensificação como uma possível diminuição desse efeito também é importante considerar. Ok? Então, esses dois argumentos são sempre importantes. É um processo natural, mas o seu desequilíbrio pode eventualmente criar algum tipo de problema. Eu diria que o principal perigo também da gente assumir um posicionamento, digamos, negacionista em relação ao aquecimento global antrópico é eventualmente legitimar um discurso ou um posicionamento contrário à ideia de sustentabilidade ambiental. Ou, em outras palavras, bom, já que não há aquecimento global, já que não há influência antrópica em relação a esse fenômeno, então tudo bem, podemos poluir, podemos desmatar, podemos continuar num consumo cada vez maior de combustíveis fósseis. O problema, eu diria, é legitimar esse ponto de vista. E aqui vale um comentário importante. Nós temos que se preocupar muito mais com a preservação, com a manutenção da humanidade como espécie, e não do nosso planeta. O que eu quero dizer com isso? Nosso planeta tem 4,6 bilhões de anos aproximadamente. Enquanto a espécie humana, como espécie animal, ela tem cerca de 1 milhão de anos. Como sociedade, nós temos cerca de 10 mil anos. Então, olha só, olha a nossa insignificância na história do nosso planeta. O planeta existiu há muitos bilhões de anos antes do surgimento da nossa espécie e ele provavelmente existirá muitos bilhões de anos também depois do atual momento que nós estamos vivendo. Então, na verdade, nós não temos que nos preocupar em preservar o nosso planeta. Nosso planeta ele vai ficar aqui, ele vai se manter independente de nós estarmos ou não sobre a superfície desse planeta. O ponto que a gente tem que entender essa discussão ambiental, essa discussão a respeito, por exemplo, do efeito estufa, do aquecimento global, ela tem que ser pertinente, ela tem que ser importante para o futuro da sociedade, para repensarmos o futuro da sociedade. Nós não temos que nos preocupar em manter o planeta, nós temos que se preocupar com a nossa própria sobrevivência no limite. Tudo bem? Então é sempre importante que você ressalte o seguinte: uma discussão ambiental somente pela questão ambiental, somente pela questão de conservação e preservação do nosso planeta, ela é rasa. Ela não entra no mérito da questão de avaliar efetivamente a influência disso numa questão social, numa questão política e econômica. Sem envolver uma dimensão política, econômica e social nos debates ambientais, nós não conseguiremos efetivamente resolver esses problemas e criar um cenário mais adequado, mais confortável para as gerações futuras. Ou, no limite, criar um cenário necessário e viável à sobrevivência da espécie humana. Tudo bem? Então, toma cuidado, muito cuidado, com um possível posicionamento contrário ao aquecimento global antrópico. Você pode defender essa linha de argumentação, você pode acreditar nisso, tudo bem, ok? Mas tome cuidado para que isso não eventualmente legitime um discurso totalmente, digamos, cético quanto às questões ambientais. É sempre importante que você ressalte as questões ambientais como uma questão necessária à sobrevivência da espécie humana. Tudo bem? Se continuarmos no atual modelo de consumo de combustíveis fósseis, de grande poluição e consumo de recursos naturais, sem um devido reaproveitamento desses recursos, um acúmulo de resíduos, um acúmulo de plástico nos oceanos, de lixo nos continentes, o desmatamento, todo esse conjunto de problemas ambientais, no limite eles causam problemas sociais. Eles vão criar um cenário em que não mais seja viável a sobrevivência humana. Então, para que a gente consiga contornar esse problema e, no limite, para que a gente consiga manter a sociedade, para que a gente permita a sobrevivência da espécie humana no nosso planeta, nós precisamos repensar esse modelo. Nós precisamos, de repente, rever esse modelo e tentar adaptá-lo de modo que ele permita
ainda assim, né, uma continuidade da sobrevivência humana. É mais ou menos isso, né? É até de certa forma num tom de desabafo que eu falo isso, né? Mas enfim, é uma discussão importante, é uma discussão pertinente. Para fechar nossa discussão, é importante relembrar então, mais ou menos resumindo aqui nosso vídeo, quais são os pontos importantes nessa discussão e o que pode ser pertinente para uma prova de vestibular. Então, o primeiro ponto é entender o que é o efeito estufa como um processo natural. Entender essa dinâmica da retenção do calor, da liberação e dissipação da energia e posterior reabsorção dessa energia pela radiação, aliás, pelos gases, né, que compõem a nossa atmosfera. Entender essa relação com esses 3 gases em particular também é importante, ok? E aí depois também partir para esses 2 possíveis argumentos. Entender tanto o posicionamento que entende que o processo é um processo antrópico, como aquele outro que vai na linha contrária, que discute o processo como um processo natural. Então lembre primeiro, né, por um lado, na ideia de ampliação da emissão do dióxido de carbono, na intensificação do efeito estufa como uma possível causa antrópica para esse processo, mas, por outro lado, um contraponto a isso, pensa naqueles momentos de interglaciações e glaciações, esses ciclos naturais que eventualmente contribuem para a elevação ou diminuição da temperatura média do nosso planeta, tá bom? E fica também o registro daquela discussão, né, de cunho mais político, de cunho mais socioeconômico. É também interessante se você eventualmente quiser se posicionar dentro dessa discussão. Se a questão, ou eventualmente até, por exemplo, em uma redação, se você precisar se posicionar quanto a isso, é interessante ressaltar essa lógica, né? Uma discussão ambiental, ela só é efetiva e, digamos, eficiente se ela levar em consideração também essa dinâmica, essa perspectiva e essa dimensão política, social, econômica, cultural, em certa medida. Tudo bem, gente? Então é isso. Espero ter ajudado. Até a próxima. Bons estudos para você.